Platão, 429-347a.c. Um dos fundadores da filosofia ocidental, Platão nasceu em Atenas por volta de 429 a.C. em uma família da aristocracia grega. Por causa de sua classe social foi educado por professores renomados. No entanto, nenhum pensador teve maior impacto sobre ele do que Sócrates por causa de sua habilidade de debater e produzir diálogos. De fato, os trabalhos escritos de Platão são a fonte de informações da maior parte do que sabemos sobre Sócrates. Embora sua família esperasse que seguisse a carreira política, dois eventos levaram Platão a se afastar desse modo de vida. A Guerra do Peloponeso, na qual após a vitória de Esparta muitos parentes de Platão que integravam a ditadura foram afastados por corrupção, e a execução de Sócrates em 399 AC. Pelo novo governo ateniense. Platão então voltou-se para a filosofia e começou a escrever e viajar. Na Sicília estudou com Pitágoras e quando retornou a Atenas fundou a Academia, uma escola onde ele e outros indivíduos com pensamento semelhante ensinavam e discutiam filosofia e matemática. Entre seus alunos estava Aristóteles. A filosofia de Platão em diálogos escritos como Sócrates. Platão acreditava que a filosofia era o processo de contínuo questionamento e diálogo e seus trabalhos foram redigidos nesse formato. Existem dois pontos muito interessantes nos diálogos escritos por Platão. Ele nunca afirmava explicitamente a própria opinião sobre os diversos assuntos, embora como uma pesquisa aprofundada seja possível inferir suas posições, e nunca se colocou como um dos participantes das conversas. Platão queria que os leitores desenvolvessem a capacidade de formar a própria opinião sobre o assunto, não que aprendissem como se posicionar. Isso também demonstra quão habilidoso Platão era como escritor. Por isso muitos de seus diálogos não chegam a uma conclusão concisa. Aqueles que apresentam uma conclusão, no entanto, mantêm-se abertos a possíveis contra-argumentos e dúvidas. Os diálogos de Platão abordam uma variedade de assuntos que incluem temas como arte, teatro, ética, imortalidade, a mente e a metafísica. São 6 diálogos escritos por Platão, além de 13 cartas, cuja autenticidade é discutida pelos historiadores. A teoria das formas. Um dos conceitos mais importantes desenvolvidos por Platão é a teoria das formas, na qual afirma que a realidade existe em dois níveis específicos: o mundo visível, que é feito de imagens sons; o mundo inteligível, o mundo das formas, que dá sentido e existência ao mundo visível. Por exemplo, quando alguém vê um belo quadro, a pessoa tem a habilidade de identificar essa beleza porque tem um conceito abstrato do que é a beleza. Dessa maneira, as coisas belas são vistas como belas porque fazem parte da forma da beleza. Enquanto os objetos no mundo visível podem mudar e perder sua beleza, a forma da beleza é eterna e imutável e não pode ser vista. Platão considerava que conceitos como beleza, coragem, bondade, temperança e justiça existiam no mundo das formas integral, fora do tempo e do espaço, não afetado pelo mundo visível. Apesar de a ideia das formas estar em muitos diálogos de Platão, o conceito difere de texto para texto e por vezes essas diferenças não são completamente explicadas. Como a teoria das formas, Platão incorporou o pensamento abstrato como meio para desenvolver um grande conhecimento. A teoria da alma tripartite e mare publica é outro diálogo bastante conhecido. Platão discute sua compreensão da racionalidade e da alma. De acordo com ele, a alma pode ser dividida em 3 partes: razão, espírito e apetite. Razão. Essa é a parte da alma responsável pelo pensamento e pela compreensão de quando algo é verdadeiro ou falso, real ou não visível, é que toma as decisões racionais. 2. Espírito. Essa é a parte da alma responsável por todos os desejos e a que quer vitória e honra. Se o indivíduo tem uma alma justa, o espírito reforça-a.
Razão e então a razão o lidera. A frustração do espírito leva aos sentimentos de raiva e de estar sendo maltratado. 3. Apetite. Essa é a parte da alma de onde vem todas as ânsias e os desejos mais básicos. Por exemplo, as sensações de sede e fome são encontradas nessa parte da alma. Contudo, o apetite também tem urgências desnecessárias ou ilegítimas como a gula e os excessos sexuais. Para explicar essas diferentes partes da alma, Platão inspirou-se em primeiro lugar em 3 classes de uma sociedade justa: o guardião, o assistente e o trabalhador. Segundo ele, a razão deve determinar as decisões de uma pessoa, o espírito deve ajudar a razão e o apetite deve obedecer. Ao manter a relação das 3 partes em equilíbrio, a pessoa chegará à justiça individual. De maneira semelhante, Platão acreditava que em uma sociedade perfeita, a razão deveria ser representada por uma classe de guardiões, legisladores que liderariam com base na filosofia e os quais os cidadãos seguiriam sinceramente. O espírito seria representado pela classe dos assistentes, soldados que forçariam o resto da sociedade a obedecer aos guardiões. E o apetite seria representado pelos trabalhadores, os produtores e os comerciantes da sociedade. A importância da educação. Platão dava grande ênfase ao papel da educação e a considerava um dos elementos mais importantes para a criação de um estado saudável. Ele via a vulnerabilidade da mente infantil e entendia que o pensamento das crianças podia ser facilmente moldado. Acreditava que desde cedo lhes devia ser ensinado a sempre buscar a sabedoria e a viver de maneira virtuosa. Platão foi mais longe, deixou instruções detalhadas de que exercícios uma mulher grávida deve fazer para ter um feto saudável e de que tipo de arte e brincadeiras devem ser feitas com as crianças. Para ele, que achava o povo ateniense corrupto, facilmente seduzível e crédulo na retórica, a educação era essencial para formar uma sociedade justa.